Que a paz de Cristo esteja com você. Aqui é o João, você está no nosso canal Poder do Evangelho. Nós estamos numa série de vídeos sobre apologética cristã, estamos tratando do catolicismo romano e o protestantismo. Quem está no alicerce firme? Eu tenho procurado comparar o solo da Escritura com a tríplice base de autoridade do catolicismo romano. E tenho feito alguns vídeos sobre o cânon protestante e o cânon católico. Quem está com a razão? Em vídeos anteriores eu procurei demonstrar que o nosso cânon protestante é um alicerce firme, que nós protestantes podemos ter confiança de que o nosso cânon com os nossos 39 livros é um cânon digno de credibilidade em oposição ao cânon católico com seus livros apócrifos. No último vídeo eu recomendo que você assista, se você não assistiu ainda, eu tratei de alguns erros do cânon católico. Mostrei que esses apócrifos eles contêm muitos erros. Hoje eu vou continuar dando ênfase a esses erros. Mas antes de começar a fazer esse vídeo, eu quero fazer uma oração. Peço a você que está aí do outro lado, que você ore comigo, para que Deus possa nos ajudar nesse trabalho que é importante. Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Que o teu reino avance, Senhor, que esse trabalho seja para a glória de Cristo. Amém. No vídeo anterior, eu falei sobre erros históricos e geográficos. Eu falei que nem mesmo os autores desses livros apócrifos reivindicam autoridade canônica para si. Eu falei também sobre erros de narrativas. Nesse vídeo hoje eu vou falar sobre erros teológicos e contradições que esses livros têm em relação às demais escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vou listar alguns erros aqui e comentá-los. Mas antes eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber novos vídeos, deixe nos comentários sugestões se assim você quiser. E abençoe esse trabalho divulgando para quem você entende que é edificante. Então vamos ao primeiro erro. No livro de Tobias, o anjo aparece mentindo sobre sua identidade. O que dizer sobre esse episódio? Podemos dizer o seguinte, que em muitos casos, em casos raros e exclusivos, a mentira ela torna-se, digamos assim, aceitável, justificável e tolerável. Por exemplo, na época do nazismo, tem-se notícia de que muitos cristãos esconderam muitos judeus para proteger a vida deles dos carrascos nazistas. E qualquer um de nós suportaria e admitiria que essa mentira valeu a pena, seria justificável. Mas aqui no caso, o episódio desse anjo, não há qualquer base, qualquer justificativa para que o anjo mentisse sobre sua identidade para Tobias, tornando-se, nesse caso, a narrativa uma espécie de encorajamento ou justificativa para a mentira, para a pessoa mentir de forma inapropriada e como regra normal da vida. Nesse caso, seria pecado. Nesse caso, a mentira sem nenhuma justificativa, sem nenhuma base saudável que a justifique, é um pecado e contradiz diretamente as Escrituras, tornando-se um erro, uma contradição à Bíblia, que diz, por exemplo, Jesus ensinando, disse que o diabo é o pai da mentira, em João 8,44. Jesus também disse em Apocalipse 22,15 que os mentirosos que mentem, como no caso a nível da mentira desse anjo aqui, esses mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos, ou seja, aqueles que amam e praticam a mentira, não herdarão o reino de Deus. Então esse caso aí desse anjo, tratando-se principalmente de um anjo, é um erro grave, é uma contradição grave contra as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, também do Novo Testamento. O anjo diz a Tobias que jamais comeu com ele e que todas as vezes que estava comendo era ilusão. Bem, o que podemos dizer sobre essa narrativa é que ela é um tanto fantasiosa e estranha e alheia às escrituras do Antigo e do Novo Testamentos, porque a Bíblia mostra em vários casos, principalmente no Antigo Testamento, anjos aparecendo, fazendo refeições
com as pessoas e normalmente não diz que era ilusão ou que enquanto eles comiam era um milagre ou era uma mágica ali que acontecia e que eles não percebiam. Por exemplo, nós podemos ler em Gênesis capítulo 18, versículos 1 ao 9, 3 anjos aparecem a Abraão e comem com ele. O mesmo caso aplica-se a Gênesis capítulo 19, quando anjos aparecem a Ló e ficam na casa de Ló e ali eles se alimentam. Então, essa narrativa aí parece contradizer diretamente o texto bíblico sobre os anjos, quando esse anjo que aparece a Tobias diz que enquanto estava com eles ele não se alimentava, mas que na verdade o seu alimento era um alimento espiritual, e tudo que acontecia entre eles e tudo que o povo via, ou seja, via o anjo comendo, mas na verdade aquilo era tudo uma ilusão, era um passe de mágica, era um milagre que o anjo operava ali e que eles não viam, porque o anjo se alimentava de um alimento espiritual a qual eles não viam. No meu ver, isso parece muito estranho e contradiz o texto bíblico, que narra de maneira simples os anjos se alimentando como os seres humanos se alimentam. Dar esmolas livra do pecado e da morte e traz a vida eterna. Esses livros enfatizam muito a questão da esmolaria, de dar bens aos necessitados. O Eclesiástico ainda vai dizer que a esmola é como um selo e que garante a proteção do mal. Mas isso contradiz diretamente a palavra de Deus, as escrituras que nós temos no Novo Testamento. Em relação ao pecado, a Bíblia diz que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. João Batista, quando olhou para Jesus, em João 1,29, disse: "Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Então é Jesus que nos purifica do nosso pecado, não esmola. É o sangue de Jesus que nos livra do pecado, da morte. É Jesus Cristo que tira os nossos pecados, não dar esmola. A Bíblia diz ainda que o selo dos cristãos é o Espírito Santo, não esmola. Dar esmola, fazer caridade, fazer boa obra não sela ninguém. Isso aí é uma heresia grave, uma heresia grotesca, é um erro teológico muito grande. Esses livros não podem ser canônicos. Um erro desse, dar esmola não livra ninguém do pecado, dar esmola não protege ninguém, não dá vida eterna para ninguém. Isso é um erro grotesco. Mas vamos a outro erro. Honrar os pais traz a absolvição dos pecados. Bem, a Bíblia diz que honrar pai e mãe não traz absolvição de pecados. O máximo que a Bíblia garante, que promete sobre guardar esse mandamento de honrar pai e mãe, isso está em Êxodo 20, versículo 12, diz que os nossos dias serão prolongados na terra. Quanto à absolvição de pecados, mais uma vez esses apócrifos cometem uma heresia terrível. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo gratuitamente justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Então somos absolvidos dos nossos pecados, justificados a partir de Cristo, a partir da sua graça, não por honrar pai e mãe. A Bíblia também fala em Efésios 2,8 que pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é honrando pai e mãe que nós vamos ser absolvidos dos nossos pecados. Isso é mais um erro teológico gratuito, é uma trágica afirmação desses apócrifos, desse livro eclesiástico, que contradiz totalmente uma doutrina tão importante e tão fundamental como a doutrina da salvação, da absolvição dos pecados gratuitamente em Cristo Jesus, isto é, pela graça, mediante a fé, não como pelo que façamos, mas como um dom de Deus. Em Judite 9, versículo 2, é dito que Deus deu a espada a Simeão para destruir os siquemitas. Bem, estamos aqui em mais uma contradição grave desses textos. Ocorre que em Gênesis 34 houve um episódio triste na qual a filha de Jacó, chamada Diná, ela foi violentada por um siquemita, o príncipe dos siquemitas. E aí Simeão e Levi, eles aproveitaram a ocasião da circuncisão dos siquemitas para se vingar do que eles fizeram à sua irmã Diná.
E aí a heroína Judite, em sua oração a Deus, como autor desse livro registra, chama Deus o Deus que deu a espada a Simeão. Ou seja, ela diz que era Deus que estava por trás ali daquela vingança, era Deus que estava ali dando a espada a Simeão. Mas o interessante é que Jacó depois em Gênesis 49, ao abençoar seus filhos, ele diz que o que Simeão e Levi fizeram não foi aprovado por ele. Ele diz, não, no seu conselho não esteja a minha mão. Ou seja, eu não tenho parte com vocês, Simeão e Levi, dando a entender que o que eles fizeram foi algo totalmente errado e trágico. Mas a heroína do livro está orando a Deus e dizendo Deus que deu a espada a Simeão. Parece que ela não leu Gênesis, parece que o autor não leu o livro de Gênesis, e se leu parece que ele não entendeu bem. Parece que ele atribuiu errado o que foi feito por Simeão e Levi, atribuindo essa vingança, esse fato horrível, essa carnificina terrível às mãos de Deus, quando na verdade o próprio pai de Simeão e Levi atribui essa façanha horrível a uma maldade cruel que os dois tomaram parte e fizeram contra um povo inocente até. Então isso é uma contradição mais uma vez grave que esse livro traz. Como é que um livro desse pode ser canônico? O livro de Judite pode ser considerado uma máxima. Os fins justificam os meios. Em Judite, capítulo 10 ao 12, temos o relato de nossa heroína. É uma mulher viúva, sedutora, charmosa, perfumada, que através dos seus encantos seduz o tal general Holofernes e leva-o à sua tenda. Através do desejo do general, esse general fica caído de tesão pela Judite, e depois que é seduzido o general em sua tenda, Judite corta a cabeça do general e depois leva essa cabeça ao povo da cidade, e o povo cria coragem, e aí o povo vence a batalha contra o exército dos babilônios. Então, o livro é totalmente pragmático, não é à toa que os judeus repugnaram esse livro. Mostra princípios que não se coadunam com as doutrinas da Bíblia Sagrada, nem do Antigo nem do Novo Testamento. A moça ela tem que usar de mentiras, tem que usar de concupiscência. A Bíblia condena tanto a mentira quanto a concupiscência, tanto os malignos desejos, o adultério. Jesus disse: só atentar numa mulher já cometeu adultério, só em olhar para ela e desejá-la. Mas o livro não. O livro mostra Judite, a brava heroína, como uma senhora dama exemplar usada por Deus, quando na verdade parece enaltecer uma espécie de pragmatismo fácil, através da mentira e da concupiscência, ou seja, a máxima de que não importa os meios que se usam, o objetivo principal deve ser alcançado. Os fins justificam o meio. Parece que essa pode ser a máxima que podemos definir esse livro de Judite. Com tanta contradição, como é que um livro desse pode ser canônico com um perfil, um propósito desse? Em Judite é ensinada uma piedade pervertida daquilo que Jesus ensinou sobre o jejum. É dito que Judite jejuava todos os dias, exceto nos dias de sábado e nas festas judaicas. Isso contradiz diretamente o ensino de Jesus sobre a prática do jejum. Em Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18, Jesus ensinando sobre o jejum, ele declarou que o jejum deveria ser feito em secreto, que a pessoa fazendo o seu jejum em particular não deveria demonstrar aos outros que estava em jejum. Mas o livro de Judite parece mostrar que a heroína jejuava todos os dias e que o povo bem sabia, por isso que o autor narra. Isso contradiz também o que Jesus falou sobre o jejum, que não era para ser praticado sempre,
Não há qualquer possibilidade de a pessoa jejuar sempre, como no caso essa mulher que jejuava todos os dias, exceto os dias de sábado e as festas judaicas. Jesus mostrou que o jejum ele deve ser feito principalmente em associação com contristação da alma, com contrição interna. Quando o sujeito estivesse triste, ele falou, por exemplo, isso em Mateus capítulo 9, versículo 15. Quando alguém disse assim, por que jejuam os fariseus e os discípulos de João e os teus não? E ele disse assim, poderão os filhos das bodas jejuar enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que será tirado o esposo, então eles jejuarão. Ou seja, está associado a uma falta de Jesus, a uma contristação, uma contrição da alma. E não jejuar por jejuar, como uma prática normal. Não. O ensino desse livro perverte aquilo que Jesus ensina acerca do jejum. É outra contradição grave. O eclesiástico ensina a negar o pão aos ímpios e a odiar os inimigos. Isso contradiz diretamente os ensinos do Senhor Jesus Cristo, que em Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45, nos ensinou a amar os nossos inimigos e a orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Isso contradiz também os ensinos do apóstolo Paulo, que nos diz, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso está escrito em Romanos 12, 20. Então, como que um livro desse pode ser considerado canônico se ele contradiz diretamente os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinos do Novo Testamento? Esse mesmo livro nos ensina ainda, em Eclesiástico 50, versículo 28, a odiar os samaritanos. O escritor, na ocasião, ele odiava ferrenhamente os samaritanos. Como é que nós vamos ler, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que Jesus nos ensinou? Como que nós vamos ler Jesus em João capítulo 4, conversando com a mulher samaritana, e aceitar um livro desse como canônico? É praticamente absurdo. Aceitar esse livro como canônico é renunciar às palavras de Jesus e do apóstolo Paulo. Esse livro não é canônico. Essa contradição aí põe em xeque a canonicidade das outras escrituras do nosso Antigo e do Novo Testamento. Eclesiástico ensina que era Samuel morto falando com Saul, ensina espiritismo. Em 1 Samuel capítulo 28, dos versículos 1 ao 19, mostra o rei Saul indo até uma feiticeira tentando ter contato com o profeta Samuel que já havia morrido. E acontece que ali aquela mulher vê um espírito e entende que era Samuel e conversa com o rei Saul. O caso por nós é interpretado da seguinte forma, que o espírito que havia ali não era o profeta Samuel, mas era um espírito maligno que falou com aquela mulher, através daquela mulher falou com o rei Saul. Isso é confirmado pela própria Bíblia, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 10, versículos 13 e 14, onde o autor diz que Deus rejeitou Saul principalmente porque ele consultou uma necromante, ou seja, Deus não poderia permitir que o profeta Samuel, já morto, falasse com Saul, quando em 1 Crônicas capítulo 10 ele rejeita o rei por consultar mortos. Seria contraditório da parte de Deus. Então o que havia ali era um espírito maligno falando com Saul e não o espírito do profeta Samuel, digamos assim. Mas o escritor eclesiástico parece aprovar uma sessão espírita. Ele diz que Samuel, depois de morto, repreendeu, falou com o rei Saul, etc. Isso contradiz as demais escrituras do Antigo Testamento. Eu não quero aqui nem mencionar a lei de Moisés, não quero nem mencionar o livro de Levítico, o Deuteronômio, onde Deus proíbe a consulta pelos mortos, isso é, a necromancia, onde Deus proíbe, sempre proibiu tal prática no povo de Israel. Mas o escritor eclesiástico aqui aprova tal coisa, contradizendo diretamente a Bíblia. Como que um livro desse pode ser aceitado como canônico? Isso contradiz demais a Bíblia Sagrada. Isso é um erro aceitar esse livro como canônico. Ensino de magia e superstição no livro de Tobias. Este livro diz que o coração, o pedaço de um coração ou o pedaço de fígado de peixe assado em brasas, a sua fumaça expulsaria demônios.
Esse livro mostra, inclusive, quando Tobias casa com uma certa mulher lá, uma prima sua, que havia um demônio que assassinava os maridos todas as vezes nas noites de núpcias. Então, quando Tobias assa um coração de peixe lá, um pedaço de coração, e a fumaça sobe, o anjo Rafael pega esse demônio e leva ele e prende em algum lugar. Esse livro também ensina que fel de peixe, Sara, o pai de Tobias, foi curado através de uma espécie de geleia, de guloseima que Tobias fez com o fel do peixe que ele pescou. Isso é ridículo. A Bíblia mostra que não é dessa forma. A Bíblia mostra, por exemplo, em Lucas 10:17, os discípulos dizendo para Jesus: Senhor, ao teu nome os demônios se nos sujeitam. É pelo nome de Jesus que os demônios são expelidos, que eles vão embora. Não é através de fumaça de fígado de peixe assado, nem coração de peixe assado, por exemplo. Em Marcos capítulo 16, ele diz assim: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome operarão curas. A cura não é feita através do fel de um peixe, a cura é feita através do nome de Jesus. Pedro, quando estava no templo, Pedro e João no templo, havia ali um paralítico em Atos capítulo 3, e Pedro olhou para aquele paralítico e disse: eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro não pegou o órgão de um animal, assou em brasa, fez guloseima e levou e pôs nas pernas daquele paralítico. Muito pelo contrário. Em teu nome, a autoridade, a cura, a expulsão de demônios está no poder do nome de Jesus, na autoridade que Jesus dá aos seus filhos, não em fel de peixe nem em coração. Esse livro ensina magia e superstição que os povos místicos, as religiões afros, as macumbarias da vida fazem esses trabalhos aí com galinha, com sangue de galinha, com porco, com vísceras de animal, etc. Um livro desse ele não pode entrar no status canônico com práticas tão alheias e tão estranhas, tão, digamos assim, místicas e contrárias à palavra de Deus como estas. Em 2 Macabeus são feitos sacrifícios e orações pelos mortos. Esta é uma das passagens que os católicos usam para aprovar as suas missas de sétimo dia, as suas orações pelos mortos e etc. Mas essa doutrina velha católica, ela contradiz todas as outras escrituras do Antigo Testamento. Em nenhuma outra passagem da Bíblia, nem mesmo nos demais apócrifos, há razão para se aprovar tal prática. Sacrifícios e orações pelos mortos. A Bíblia mostra claramente que o ciclo da vida, os anos da vida aqui, eles encerram e acabam selando o destino que os seres humanos vão ter em outra vida, ou na eternidade, na glória eterna com Cristo, ou no castigo eterno com os demônios. É assim que a Bíblia mostra. Em Lucas capítulo 16, o rico e Lázaro morrem e ambos recebem um destino. Lázaro foi salvo, foi para o seio de Abraão. O rico foi para o tormento, foi para um lugar de trevas, de calor, de intensa angústia. A Bíblia mostra claramente em vários textos que o destino do homem é selado a partir da sua vida aqui na terra. Quando chega o fim da sua vida, o seu destino já está selado. Em Lucas capítulo 12, versículo 20, Jesus falando do rico insensato, ele disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e as tuas riquezas para que servirá? Ou seja, tudo que se fez nessa vida aqui não levaria nada, não há mais contato, tudo que ele juntou aqui não tem mais proveito para a vida eterna. Da mesma forma é acerca dos que dormem. Não podem as pessoas que estão aqui interceder, orar pelos que estão além dessa vida, nem muito menos os que estão de lá para cá intercedem ou interferem em alguma coisa na nossa vida. A mesma coisa diz o escritor em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz: aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, para o escritor aos Hebreus, a hora que o dia da morte chega, o juízo, o destino já está selado, ou para o bem eterno, ou para o desprezo eterno.
Mas esse livro ensina, claro, Trento aprovou esse livro e, consequentemente, os católicos aprovam a doutrina de orações e sacrifícios pelos mortos. Quando Trento aprovou esses livros em 1546, uma das principais controvérsias entre os protestantes e a Igreja Católica era exatamente a questão das indulgências. E claro que se podia comprar indulgências e salvar os mortos, os parentes do purgatório, do inferno e etc. Quando na verdade nenhuma parte das escrituras sanciona tal aberração teológica, exceto esse livro de 2 Macabeus, que traz esse relato totalmente contradizente com todas as demais escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Esse livro não pode entrar no cânon sagrado, isso é uma doutrina herética e contradizente com toda a teologia do Antigo e do Novo Testamento. Em 2 Macabeus, o suicídio é justificado e louvado. Bem, esse texto fala que Jerusalém havia sido cercada pelos inimigos e um ancião chamado Razes, ao se ver na emboscada, ele tenta se suicidar com a espada. Como ele não consegue morrer com a espada, ele se joga de cima da torre contra os adversários que estão embaixo. Ao se jogar, os adversários saem do alvo e ele se esparrama no chão. O danado cai ainda vivo, e ao cair vivo ele se levanta, corre em direção a uma rocha, e ali daquela rocha, ele olhando em direção aos seus inimigos, muito bravo ainda, ele enfia as próprias mãos nas suas vísceras, arranca as suas tripas e atira contra os seus inimigos. Aí você está falando assim, é sério esse ato aí. E o interessante é que o escritor ele relata esse suicídio como louvável, como honroso, como um martírio. Mas qualquer mente sadia vai conseguir entender que um ato como esse não é um ato louvável, mas que na verdade é uma bizarrice, não é uma morte honrosa de mártir. Isso aí é um fato grotesco. Aprovar um ato como esse é encorajar a loucura, encorajar a bizarrice. A morte não deve ser encarada dessa forma. Os guerreiros nas batalhas não faziam esse tipo de coisa. Quando eles preferiam a morte, não era desse tal modo assim, com essa criatura fazendo esses atos grotescos aí. Isso é absurdo. A Bíblia em nenhum lugar encoraja o suicídio como uma norma ou como uma atitude louvável, mas o 2 Macabeus honra esse ato grotesco, essa bizarrice aí em 2 Macabeus. E é por essas razões que esse livro nós não consideramos canônicos, nós protestantes. Mas eu quero finalizar esse vídeo, que já está ficando muito longo, mais outros vídeos, mais outros erros que eu já mencionei. Essas são as razões pelas quais esses livros eles não podem entrar no nosso cânon protestante dos 39 livros do Antigo Testamento. Por isso que nós os rejeitamos. A Bíblia não aprova tal coisa. Tem mais contradições, mas eu penso que apenas essas aí servem para provar a nossa afirmação. Se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários a sua sugestão, curta o nosso vídeo, curta a nossa página no Facebook, divulgue esse trabalho se assim você se agradar para quem você entende que é edificante. No demais, acompanhe os nossos próximos vídeos, ative as notificações para você receber nossos novos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz de Cristo seja com você até o próximo vídeo. Amém.